Olá, tudo bem com vocês? Sou William Mendes, do canal do YouTube que eu estou começando sobre literatura, cultura, poesia, romances. E a gente tem um blog também, um blog que eu tenho há muito tempo, sobre cultura, chama Refeitório Cultural. E a minha ideia, agora que estou podendo me dedicar um pouco mais a leituras, é compartilhar com as pessoas o que a gente aprende com a leitura de romances, as sensações que a gente tem, a gente compartilhar as críticas que a gente leu a respeito, né, do texto, seja ele romance, conto, crônica ou poesia, etc., né? Hoje eu quero falar sobre uma poesia, uma análise de poesia que eu fiz no último semestre, durante os trabalhos na Faculdade de Graduação de Letras. Ontem eu fiz no canal do YouTube um comentário sobre um conto do Machado de Assis, do livro Os 50 Contos de Machado de Assis, do Gladson. E eu falei ontem a respeito da anedota pecuniária. Hoje eu vou falar sobre o poema do Drummond, contido neste livro, um livro muito denso, de 1945, A Rosa do Povo, é o quinto livro de Drummond. E eu gostei tanto das poesias que o professor Ariovaldo nos deu de sugestão para escolhermos para fazer uma análise, que eu escolhi o do Drummond, poema Desfile. E o link eu vou deixar com a análise, é um texto um pouquinho extenso, porque é um texto de conclusão de matéria, e fui bem na análise da matéria, o professor deu ok, e eu vou ler o poema e fica para o leitor e para a leitora que tiver interesse de olhar a análise que a gente fez, a leitura que a gente fez da poesia, no blog Refeitório Cultural. Eu acabei de publicar lá e vou deixar o link aqui nos comentários abaixo, né, na descrição desse vídeo que a gente está fazendo aqui. Então eu vou ler o poema para vocês entenderem que coisa maravilhosa esse poema do Drummond, chamado Desfile. Esse livro é um livro onde o Drummond, ele na própria apresentação, vou ler para vocês a apresentação dele, para vocês verem um pouco do que ele mesmo diz sobre esse livro quando ele foi reeditado pela Record, com o Drummond ainda vivo no início dos anos 80. O comentário que o Carlos Drummond fala sobre esse livro é o seguinte: este livro, publicado em 45, embora recebesse boa acolhida do público e da crítica, não teve mais nenhuma edição autônoma. Só veio a sair depois, incorporado a volumes de poesias completas do autor. Quis a Record fazê-lo voltar à situação primitiva, como obra que, de certa maneira, reflete um tempo, não só individual, mas coletivo, no país e no mundo. Escrito durante os anos cruciais da Segunda Guerra Mundial, as preocupações então reinantes são identificadas em muitos de seus poemas, através da consciência e do modo pessoal de ser de quem os escreveu. Algumas ilusões feneceram, mas o sentimento moral é o mesmo, e está dito o necessário. Carlos Drummond de Andrade. Então, assim, é um livro muito denso. Amigos e amigas leitores, vale a pena sentar e sentir Drummond falando no meio dos anos 40 sobre o tempo. Ele fala muito do tempo presente, das pessoas, do mundo presente, etc. Um livro muito denso. Eu vou ler o poema e convidá-los para lerem depois a análise que a gente fez sobre esse poema. Poema Desfile. O rosto no travesseiro, escuto o tempo fluindo no mais completo silêncio. Como remédio entornado em camisa de doente.
como o dedo na penugem de braço de namorada. Como o vento no cabelo fluindo, fiquei mais moço. Já não tenho cicatriz, vejo-me noutra cidade, sem mar nem derivativo. O corpo era bem pequeno para tanta insubmissão. E tento fazer poesia, queimar casas, me esbaldar, nada resolve. Mas tudo se resolveu em 10 anos, memórias do smoking preto. O tempo fluindo, passos de borracha no tapete, lamber de língua de cão na face, o tempo fluindo. Tão frágil me sinto agora, a montanha no colégio, colunas de ar fugiam das bocas na cerração. Estou perdido na névoa, na ausência, no ardor contínuo. O mundo me chega em cartas, a guerra, a gripe espanhola, descoberta do dinheiro, primeira calça comprida, sulco de prata de Halley, despenhadeiro da infância. Mais longe, mais baixo, vejo uma estátua de menino ou um menino afogado. Mais nada, o tempo fluiu. No quarto em forma de túnel, a luz veio subreptícia. Passo a mão na minha barba, cresceu. Tenho cicatriz. E tenho mãos experientes, tenho calças experientes, tenho sinais combinados. Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver. Tudo foi prêmio do tempo e no tempo se converte. Presinto que ele ainda flui, como sangue, talvez água de rio sem correnteza. Como planta que se alonga enquanto estamos dormindo. 20 anos ou pouco mais, tudo estará terminado. O tempo fluiu, sem dor. O rosto no travesseiro. Fecho os olhos para ensaio. Quando nós lemos esse poema em sala de aula no semestre passado, eu me identifiquei com ele na hora. Esse poema fala sobre várias coisas em relação ao tempo, né? Juventude, madurez, adolescência, infância, o tempo que passa, a vida que flui e que mostra o quanto ela é efêmera. É um poema muito, muito profundo. Eu me identifiquei demais com ele, inclusive lendo na minha madurez agora, como o eu lírico lê esse poema ali na casa dos seus 40, 50 anos de idade. É isso, amigos. Poema Desfile, de Carlos Drummond de Andrade, do livro maravilhoso A Rosa do Povo, de 1945, blog Refeitório Cultural. Se inscrevam no canal da gente no YouTube, William Mendes, onde a gente procura falar de literatura, cultura, e assim como o blog, onde eu tenho mais de 1000 postagens sobre livros e cultura, e a gente vai trabalhar em cima disso esse próximo período, ok? Abraço a todos e a todas. Vamos usar as redes sociais, o mundo da internet para coisas boas, para compartilhar conhecimento. Quando a gente compartilha conhecimento, ele dobra, e a gente continua com conhecimento e o mundo melhora, ok? Beijo a todos.